A paz do Senhor, igreja abençoada, igreja ceifa, Shalom Adonai, graça e paz, todos os cumprimentos cristãos a vocês, o meu desejo de um dia abençoado, esse dia maravilhoso em Destin, né? Semana do Thanksgiving, uma data maravilhosa, que é a gratidão a Deus, né? Um dia de gratidão é fantástico, né? Eu amo essa data aqui nos Estados Unidos. Minha extensão a você e a sua família, que seja um dia de reflexão, de gratidão e que realmente, é claro que é um dia simbólico, mas que seja uma opção da nossa vida. Pessoal, nós estamos nas últimas duas lições do livro do ETAD, que fala das cartas paulinas, as epístolas paulinas número 3, primeira e segunda carta aos Coríntios, a disciplina da igreja e o ministério evangélico. Hoje, nós vamos falar sobre o ministério do apóstolo Paulo. Nós vamos falar sobre as demandas desse ministério na lição número 9 e na lição número 10, a autodefesa do apóstolo Paulo. Já foi dito aqui que em cartas que falam do ministério, do apostolado, do pastoreado, com certeza nós podemos aplicar, mesmo que a pessoa que esteja fazendo, e vai ser a maioria, ela não tenha um chamado específico pastoral. Porém, todavia, com certeza, muitas das credenciais do que necessita para um pastor, para a formação de um pastor, não tenha dúvida alguma que pode ser feito, pode ser praticado por um irmão, por uma irmã que é cristão. O cristão, ele tem um chamado ministerial para exercer, para testemunhar, para pregar o evangelho. Vamos lá? Lição, então, número 9, página 145, a conduta no ministério, o esboço da lição, tá bom? A base e propósito da separação, princípio e promessas, motivos e responsabilidades, a alegria de Paulo pelo arrependimento, né? Se sabe que Corinto não era uma cidade fácil, e princípio e promessa divina sobre a contribuição. Há vários temas, né? Nós vamos abordar. Preparado? Vamos lá? Página 147, pedimos graça de Deus, que seja que fale ao seu coração, né? Em nome de Jesus. Bom, a conduta no ministério. 147, 2 Coríntios 6:1. No capítulo 6 dessa epístola, temos o começo de uma série de exortações aos coríntios. Paulo continua defendendo seu ministério dos inimigos. Neste capítulo, ele dirige-se aos seus amigos em Corinto e mostra-lhes como podem defender das falsas acusações dos seus oponentes. Começa com um apelo para o exame de sua própria vida, da sua própria conduta no ministério. O tema central desses 3 primeiros versículos é a graça e como esta opera na vida e na obra de Paulo. Bom, nós estamos falando sobre, é impressionante, né? Que o apóstolo Paulo foi atacado e não reconhecido, né? O seu apostolado foi atacado, o seu ministério foi atacado, e ele se mostrou confiante, ele se mostrou firme em Cristo Jesus, ele se mostrou, é, ele se mostrou realmente ali, vamos dizer assim, confiante no seu chamado. Em nenhum momento ele se abalou, em nenhum momento ele deixou, né? Nós vimos aqui, ó, a graça de Deus é definida como o desejo e o poder de fazer sua vontade. Paulo indica que ela pode ser resistida, tornada vã de duas maneiras. Ou seja, né, o perigo de dissipar a graça de Deus. Paulo exorta aos coríntios que não recebais a graça de Deus em vão. É possível receber a graça de Deus em vão? O apóstolo Paulo diz que sim. Vemos aqui que um cristão pode recusar a graça de Deus, ignorando e tornando nula para a sua vida. É possível que alguém, depois de receber a graça de Deus, abandoná-la ou perdê-la, né? Apóstolo Paulo, lá em 2ª Carta aos Coríntios, ele fala de Demas. Demas, amando o presente século, me abandonou.
Demas era um obreiro do apóstolo Paulo. Demas, com certeza, viu milagres do apóstolo Paulo, e mesmo assim, ele abandonou o ministério do apóstolo Paulo. Há um comentarista bíblico que ele fala sobre esse versículo, dizendo a seguinte frase: Demas se arrependeu de ter se arrependido. Então, você pode se arrepender de ter se arrependido, está arrependido em nome de Jesus, mas pegar essa graça, o dom de Deus para a sua vida, de duas maneiras. Então, adiando a nossa resposta à graça de Deus concedida. Paulo cita Isaías 49:8 e acrescenta: Eis agora o dia da salvação. A pessoa pode negligenciar a graça que lhe foi dada, seja a graça da salvação ou a graça para a dedicação à obediência. O poder de realizar a vontade de Deus. Sim, essa graça pode ser negligenciada, resistida, extinguida, se a pessoa não fazer uso dela. Então, em primeiro lugar, o que o apóstolo Paulo diz, ele fala que a graça de Deus pode ser resistida adiando a resposta. Você, com certeza, deve conhecer pessoas assim, que adiam a resposta para servir a Deus, adiam a resposta da conversão, e já convertidas, adiam a resposta para obedecer a Deus, para ter um caminho correto, para caminhar corretamente, para obedecer, responder o convite de Deus com obediência. Em primeiro lugar, então, se pode perder a graça de Deus adiando a resposta, ok? A essa graça concedida. A segunda maneira que o apóstolo Paulo diz é a conduta cristã, a maneira pela qual o crente abdica do direito de experimentar favores da graça de Deus é vivendo uma vida de pecado, causando escândalo. Uma vida de contínuo pecado, de constante comunhão com o mundo, sem dúvida, extinguirá o interesse pelas coisas de Deus. E não há coisa que possa ser mais triste que o estado do crente que já não tem prazer nos assuntos do seu Deus. Com certeza, né? A conduta cristã prática, porque na verdade o evangelho ele é prática, né? Ele não é bolinho, não, ele não é enche linguiça. Isso fala lá no Paraná, tá bom? Não repara, não. Ele não é, né, palavras jogadas ao vento. É a prática cristã. Então, realmente, tem como o apóstolo Paulo ministra aqui, né? A graça de Deus no ministério e na vida cristã, não dando vós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. A luta do apóstolo Paulo, a reputação que ganhou. O apóstolo Paulo fala que não havia motivo nele, motivo para ele, para que alguém atacasse a reputação dele. Não havia, o apóstolo Paulo queria viver de maneira que ninguém, a qualquer momento, ficasse escandalizado ou impedido de chegar ao Senhor pela sua maneira de agir. Lutava por viver de uma forma irrepreensível, provou ser verdadeiro ministro de Deus no decorrer dessas lutas que enfrentou. Ou seja, o apóstolo Paulo combateu mantendo a sua comunhão e a sua reputação, né? O ministério será julgado pelo mundo e por Deus. Paulo apresenta uma série de oposições conflitantes sobre o ministério considerado do ponto de vista de Deus e do mundo. Somos, abre aspas, somos fiéis ao Senhor, sendo favorecidos e desprezados. Segue-se uma paráfrase de suas frases. Somos fiéis ao Senhor, somos honestos, mas nos chamam de mentirosos, né? Fomos feridos, mas protegidos da morte. No coração senti dores, mas ao mesmo tempo na alegria no Senhor. São alguns versículos defendendo o ministério e falando da dificuldade de se manter, né, desses ataques, mas manter consciente, né, rumo, crendo, né, nessas promessas do Senhor. O propósito da separação, tendo falado do seu ministério sem mácula,
e provado o seu amor para os coríntios, Paulo está agora em condições de adverti-los quanto ao mundanismo, com que se defrontam. O apóstolo Paulo vai defender que para a plenitude de Deus, e para a bênção de Deus, e para a presença de Deus, e para a graça de Deus, é necessária a separação do mundo. O Senhor Jesus vai dizer assim, que é impossível agradar a dois senhores. Ou vai contentar um e desprezar o outro, ou vice-versa. No caso, no texto específico, estava falando de Deus e Mamon, né? O dinheiro, o Deus do dinheiro, a ganância. E podemos falar isso e aplicar para essa situação também. É impossível ser do mundo e ser cristão. E quando a gente fala do mundo aqui, fala das coisas do mundo. E quando a gente fala do mundo aqui, fala de mundanismo, das coisas contrárias a Deus, da glorificação do adultério, da promiscuidade, da perversão, da promiscuidade, da perversão sexual, do roubo, a exaltação à mentira, mundo, sistema mundano contra Deus, né? Tudo que é contra Deus, né? E não faz parte da criação de Deus. O propósito de Deus para a família é um homem e uma mulher, matrimônio de Deus, né? O propósito de Deus para a família é um homem e uma mulher em comunhão, né? Monogamia, não poligamia. O propósito de Deus para a família é que se tiver filhos, que ame os seus filhos. O propósito de Deus para a família é que sirva a Deus, enfim, né? Tem uma clara separação do mundo, propósito de separação, a preservação do seu povo, né? A separação de Deus requer, abrange dois aspectos. A separação do seu povo, Deus sabe que seu povo não lhe será fiel se permitir que o espírito do mundo permaneça na sua vida. O mundanismo é sutil e entra na vida gradativamente. Em primeiro lugar, vem a amizade com o mundo, depois vem o amor pelo mundo. Exatamente isso, né? Surge então a conformidade com o mundo, está lá em Romanos 12, 1, 2. Não vos conformeis com este mundo. Depois de terem sido dado esse espaço, o crente perde a sua fé. E a exclusividade do seu amor é o segundo ponto. Deus quer ocupar a totalidade do coração do homem. Há um lindo louvor, que eu não lembro o nome agora, me foge, mas Deus fala assim, ou Deus é o primeiro lugar, ou não é, né? Ou não é. E é isso mesmo, sabe? Deus é o primeiro lugar ou não é? Deus não é segundo lugar na vida de ninguém. Deus não é segundo lugar na vida de ninguém. Ou ele é o primeiro ou ele não é. Deus não sobe no segundo lugar, tá bom? Então, a importância de se separar daquilo, eu acredito assim que é uma simples reflexão. O Espírito Santo vai aonde vamos? O Espírito Santo estaria assistindo o que nós assistimos? O Espírito Santo escutaria o que estamos escutando? O Espírito Santo estaria no nosso falar? A linguagem que não é profana, palavrões. Tiago diz que na boca não sai rios de água doce, água salgada, água pura ou água suja, né? Então, são exemplos, você conhece, o apóstolo Paulo defende essa separação do mundo, né? A separação aqui evidencia algo essencial para recebermos a bênção de Deus e termos comunhão com Ele. Cadê você? Por isso, abre aspas, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis coisa impura, e eu vos receberei, e serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, né? Esse versículo é fantástico, né? Tá aqui, ó. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Que união há entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos?
Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 17, 18. Vemos que a recompensa da separação é termos o próprio Deus. Tá bom para você? A recompensa da separação é termos comunhão, é termos Deus falando conosco, é sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Amém? Bom, nós estamos caminhando. Os motivos da separação, segundo Coríntios 7:1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Só o temor, né, pode levar a essa separação. Paulo menciona 2 tipos de pureza espiritual. Pecados da carne, são cometidos pela mediação de requer uso do corpo. Pecados do espírito são ideias, filosofias, doutrinas, estudos falsas. Estes últimos são piores que os primeiros. Quase sempre não são reconhecidos como pecado e por isso são mais difíceis de serem purificados. 7. Observações práticas. O cristão está no mundo, mas não deve viver segundo o mundo. Deve reconhecer que o sistema da vida, a ação do mundo é satânico e oposto a Cristo. Segue uma lista parcial das impurezas mundanas. Os desejos do mundo. A maior tentação sempre virá através do desejo. O espírito guerreia contra a inclinação da carne. O prazer do mundo. O mundo está sempre buscando prazer. Vestir-se como o mundo, pensar como o mundo, agir segundo o mundo, atitudes mundanas e métodos do mundo. Bom, prazer do mundo. O mundo está sempre buscando prazer. Pouca coisa existe sobre renúncia, sacrifício por amor ao próximo. Exatamente, né? O ser humano é insaciável e nós buscamos saciar, né? Então, uns vão para as drogas, cocaína, maconha, vai lá, vai buscar algo para tentar amenizar a dor e o vazio. Vai para o sexo, né? Vai para bebedeira, vai se embebedar. Tem religioso, tem religião que embebeda também, né? Tem gente aí, religião extremista, né? Que não tem nada a ver com Deus. Vestir-se como o mundo, aqui é a sensualidade, né? Tem como uma mulher estar contextualizada com o ano que vive, 2020 no nosso caso, tem como um homem ser contextualizado também, mas sem ser sensual, sem despertar apetite sexual, sem despertar a concupiscência, a promiscuidade, a perversão, né? Dos dois lados, né? Hoje em dia não, né? Sempre existiu pessoas que acabam usando o seu corpo. O corpo é o carro, né, forte, né, o abre-alas, e não o seu caráter, não a sua conduta, né? Tanto o homem como a mulher. Pensar como o mundo, agir segundo o mundo. E daí aqui a lição traz um parâmetro, né? O que penso, digo ou faço contribui para a glória de Deus? Tem aparência do mal? Pode fazer um cristão cair? Dificulta minha vida de oração? Contribui para paralisar meu apetite pelas coisas espirituais? Intranquiliza minha consciência? Aprova algo que Cristo morreu para desfazer? É motivo de vergonha se vier a público e no juízo final? Meu papai, né? Boas perguntas, né? Essa aqui eu achei mais pegado, né? Aprova algo que Cristo morreu para desfazer? A gente tem vergonha de ser crente, né? A gente tem vergonha de falar que defende algo. Nós amamos, mas não amamos o pecado. Deus nos ama, mas no céu não entrará pecado. Então, e nem pecador não arrependido. Então, nós não somos os donos da verdade, mas anunciamos a verdade de Deus revelada nas Escrituras com amor. E daí é o Espírito Santo que faz a obra. Amém? E para fechar aqui a primeira situação, né? Nós temos ainda a questão aqui das bênçãos financeiras, a alegria de Paulo e a arrependimento do Coríntios, né? O apóstolo Paulo,
ele ficou assim muito feliz com o arrependimento de Corinto, porque Corinto era uma cidade que era uma Las Vegas da época, né? Era um Rio de Janeiro de alguns lugares, né? Onde tinha muito sexo, muita promiscuidade, idolatria, né? Eles viviam sobre o deus do vinho, né? Baco, e, e houve conversão naquele lugar. Olha o poder de Deus, né? Corinto era uma cidade grega, promíscua, e houve conversão. O apóstolo Paulo diz que eu só estou aqui confirmando, o apóstolo Paulo diz que eles eram piores, mas agora haviam encontrado realmente salvação. Ou como Zaqueu disse, né, Jesus, é, hoje chegou salvação à sua casa, né? Quando, quando ele disse, né, que ia devolver 4 vezes mais. Estou confirmando aqui, realmente, né, Baco é o deus do vinho, também chamado Dionísio, né, por causa da questão grega romana, né? Baco de um lado, Dionísio do outro. Se bebedavam e por aí afora. Passamos! A questão financeira é fantástica, né? A questão financeira é fantástica. É incrível como podemos ser gratos a Deus com o nosso dinheiro. Tem gente que é convertido tudo, menos o bolso, né? Não ajuda a obra de Deus, é mesquinho, mão fechada para contribuir, para ser dizimista, para ser ofertante, para participar de missão, para participar de ajuda de algum irmão. O dinheiro é só para ele, né? E o apóstolo Paulo coloca que contribuir de boa vontade, de acordo com o que tem. Contribuir de maneira tal que o necessitado obtenha o essencial para viver. Ofertas devem ser aplicadas com cuidado, honestidade, de forma que ninguém possa desacreditar o ministério. A contribuição é a expressão de prova de nosso amor. É vergonhoso não contribuir. A contribuição deve ser generosa e não avarenta. Bom, fica nítido na Bíblia que Deus se agrada de quem faz com alegria, com gratidão. Eu acho muito importante que o cristão entenda, desenvolva essa teologia no cristão, que ele não deve contribuir para receber nada em troca. Ele não deve contribuir para não ir para o inferno. Ele não deve ser dizimista por obrigação, porque o gafanhoto, o migrador, vai tocar na saúde do seu filho, na sua casa. Nós devemos contribuir, ser dizimista, por gratidão a Deus, porque o nosso bolso é convertido, porque nós cremos que o que está indo vai abençoar. É lógico, pensando num ministério sério, em pastores sérios, no caso, como vocês participam com o pastor em si, a pastora Flávia, e o ministério ao qual estou inserido, enfim, né, tem como discernir ministérios sérios de pessoas sem caráter, sem vergonha, que usam o ministério para viver, para comer, né, para viver às custas das ovelhas, né? Tem como discernir, com certeza. Mas contribua com alegria, com gratidão. Para fechar esse pensamento, eu escutei uma vez uma ilustração que eu amei e nunca mais esqueci, falando sobre oferta, dízimo, essa questão, né, da devolução. Que um homem estava num culto de missão e ele foi tocado, né? Ele foi assim tocado pela situação, né? Falou: nossa, eu vou contribuir. E ele contribuiu com uma quantia alta. E nisso passou a oferta ali, ele contribuiu na salva, passou, ele ficou arrependido. Falou: nossa, eu dei muito dinheiro para essa igreja, eu não devia, dentro da igreja ainda, eu não devia ter contribuído dessa forma, eu não devia ter feito isso. E daí ele saiu, terminou o culto, ele chateado, frustrado no carro, indo para sua casa. Eu não devia ter ofertado, foi emoção, o emocionalismo da minha parte.
Na hora que o carro chegou, o farol bateu na janela dele, tinha um pacote. Ele foi lá, pegou, abriu o pacote, era exatamente a quantia em dinheiro que ele tinha contribuído. Aí o Espírito Santo disse para ele: eu não preciso de esmola. Não dê esmola para Deus. Não dê resto para Deus. Contribua com gratidão e alegria. Queridos, vamos passar para a última lição, lição número 10, a autodefesa do apóstolo Paulo. Vamos ter agora mais revelações do caráter desse homem. No capítulo 12, examinaremos a discutida passagem a respeito do espinho da carne. Eita, texto que dá pano para manga, né? Autoridade do apóstolo Paulo. Apesar da alegria, com a atitude de muitos coríntios, ainda havia alguns que duvidavam da autoridade apostólica. Paulo os chama de falsos apóstolos. Sem usar meio termo, ele desmascara, revelando que de fato são falsos apóstolos, inimigo do evangelho, mensageiros satânicos. Neste capítulo, Paulo responde a essas acusações e defende que não apenas a si pessoalmente, mas também a sua autoridade apostólica e a mensagem do evangelho que prega. Paulo não foi acusado de ser manso e humilde, somente quando, na presença dos coríntios, disseram seus oponentes tratar-se de medo e covardia. Empregando armas espirituais, embora seja um homem comum, o apóstolo não emprega métodos humanos para ganhar batalhas. Suas armas são eficazes no poder divino, né? Paulo considera seu esforço na conquista de almas como um tipo de guerra espiritual a Satanás. E aqui ele fala, para não julgar pelas aparências, né? Dizendo que o apóstolo Paulo era um homem fraco, né? Não impressionável, e sua pregação era fraca. Por isso, não podia ser um apóstolo verdadeiro. Meu papai, tem gente que acha que a igreja primitiva era o céu, né? E não era, né? Ele deixa algumas lições importantes. A aparência física e sua influência, o valor do caráter do homem não devem ser julgados pela sua aparência. Ter boa aparência e magnetismo para atrair o povo não quer dizer que seja um autêntico homem de Deus. Quanta gente cai nisso, né? Obra duradoura no reino, feita através de armas espirituais. Não se preocupar com a popularidade dos homens. Devemos ser a mesma pessoa que somos quando pregamos e escrevemos. Devemos ter o cuidado de julgar o trabalho iniciado por outro obreiro, que nós possamos dar continuidade. Então, alguns toques aqui, né? A razão para gloriar-se no seu conhecimento, na igreja. Haviam falsos irmãos, né? Sempre haverá, sempre haverá. Agora sim, a revelação que o apóstolo Paulo teve do céu, o espinho na carne, né? Paulo agora descreve a hora mais sagrada na vida da sua carreira. Foi uma experiência tão profunda e íntima que ele manteve silêncio durante 14 anos. Sabemos bem a respeito desse texto. Paulo experimentou uma riqueza, visões e revelações. Nós queremos. Nós somos pentecostais e cremos que os dons são para hoje. Peça a Deus que te revele. Peça a Deus que abra a sua mente, os seus ouvidos. Peça a Deus revelações do Senhor, né? Paulo declara, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, né? Um homem foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo teve permissão de ver tudo isso e mais. Não é de admirar que o apóstolo Paulo, às vezes, tivesse um intenso desejo de partir para Cristo. Isso é muito lindo, né? Eu acabei de perder uma amiga lá no Brasil e eu disse à família que há dois sentimentos quando perdemos alguém íntimo, cristão, que crê em Cristo, morreu em Cristo Jesus. Primeiro, de luto. Nós temos sentimentos, nós somos humanos e nós sabemos que a experiência aqui acabou quando alguém parte, quando alguém morre. Aqui, nesta terra, acabou. Mas como cristão,
como crente em Cristo Jesus, eu também me alegro no seguinte sentido, que ela foi recebida na glória, que ela foi recebida pelo nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo dizia isso, olha, morrer é lucro, né? Eu tenho tanta coisa para fazer aqui, mas se eu morrer também, então é esse o nosso sentimento de luto. Nós temos afinidades, nós temos carinho, laços com pais, com filhos, com irmãos, com amigos, e a plena tristeza, e a nossa oração, por isso a Bíblia diz, chorai com os que choram, mas sabendo que não acaba numa sepultura. Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo tem um cântico lindo que ele diz: ó morte, aonde está a sua vitória? Aonde está o seu aguilhão? Né? O inferno e a morte serão totalmente devastados. A vitória no nome de Jesus. Um cristão, ele morre em vitória, em vitória. A dor e o luto fica para está para quem fica, né? E daí a gente pede graça ao Espírito Santo que consola, que trabalha nos nossos corações. Mas o apóstolo Paulo tinha tanta intimidade com Jesus que ele tinha saudade do céu, né? Há um hino muito lindo que fala sobre isso. Eu tenho saudade do céu. Deus nos dê graça. Deus nos dê graça de quando chegar a nossa hora, nós podemos ter a sensação de combater um bom combate, guardar a fé, acabar a carreira, porque desde agora o justo juiz me dará a coroa guardada para aquele dia. Aleluia! O espinho da carne, a gente não tem como. Aqui há teorias, aqui há divagações, não tem como afirmar, né? Mas a lição traz aqui a pressão a pressão de uma provação severa. Paulo declara que recebeu um espinho na carne. Seja qual for a definição, aceita a ideia de dor e profundo sofrimento. Que espinho é este? Ninguém sabe. Os comentaristas se ocupam disto há séculos, mas nada há de plena certeza. Exatamente, né? Pode ter sido um problema físico, é bem possível que a vontade de Deus seja que o fato em si nunca fosse revelado. O apóstolo chega a dizer, né, que Deus fala para ele: o meu poder, né, se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então, exatamente isso, né? Deus nos aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus vai nos trabalhando na fraqueza, né? A minha graça te basta. Aleluia. Embora, e aqui o apelo final do apóstolo Paulo, embora a maioria dos coríntios tivesse arrependido e aceita a autoridade de Paulo, ainda que havia uma minoria que se opunha a ele, é este grupo que Paulo primeiro se dirige na conclusão de sua carta, onde ele faz vários apelos. Primeiro, apela para arrependimento. Paulo declara que escreveu foi somente para edificar os coríntios, né? E era para seu arrependimento. O apelo que examinem a si próprios, tenham certeza de que são salvos. Vocês me examinaram, agora examinem-se a si mesmos. Vocês têm certeza que Cristo está habitando em vocês? Uau! Estão exibindo os devidos frutos disso? Teste e provem a si mesmo. Talvez nem sequer sejam salvos, estando bem longe de Deus. Meu Pai amado, que palavra forte, né? Aí vem um versículo que eu amo: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Né? Está lá em 2 Coríntios 13, 8. Não quer que isso dizer que ninguém possa opor-se à verdade, mas sim que os coríntios fossem obedientes à verdade. Este deve ser o desejo de todo pastor, obreiro ou pai responsável. A última coisa que o apóstolo Paulo deseja fazer é usar a sua severidade. Apelo para que sejam maduros na fé. Né? Um autoexame, famoso avivalista John Wesley, o seu povo examinar semanalmente. Vejamos a seguir a lista parcial que há mais de 200 anos está em circulação. Vamos lá? Vamos ver as palavras de John Wesley?
Estou consciente ou inconscientemente dando a impressão de ser melhor do que realmente sou? Em outras palavras, sou um hipócrita? Sou honesto em todos os meus atos ou palavras? Sou escravo do traje, dos amigos, do trabalho, dos hábitos? A Bíblia é viva para mim hoje? Tenho de fato prazer em orar? Quando foi que falei a alguém ultimamente procurando ganhá-lo para Cristo? Oro acerca do dinheiro que gasto? Ando em desobediência a Deus em qualquer coisa? Insisto em fazer alguma coisa acerca da qual minha consciência está intranquila? Estou derrotado em algo na minha vida, sendo ciumento, impuro, crítico, irritável, melindroso ou desconfiado ou orgulhoso? Há alguém a quem temo e odeio e desconsidero, critico, rejeito ou de quem tenho ressentimento? Se houver, o que estou fazendo a respeito do caso para liquidá-lo? Cristo é real para mim? Meu Pai amado, né? É uma boa prova para nós sabermos se estamos vivendo em Cristo Jesus. Amados, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos encerrando esse livro aqui, assim como o mês de novembro está sendo encerrado, né? Poucos dias para acabar. A minha gratidão a Deus, ao pastor Niceu, à pastora Flávia, a você que me escuta, né? Deus olhe por mim. Vou continuar orando por essa igreja abençoada e eu estou sempre à disposição. Cristo é a maior vitória de alguém nessa terra, né? Se entregar ao Senhor é prova de que algo deu certo. Nós jamais queremos, desejamos, igual aquele fazendeiro que tinha acumulado riqueza, que não sabia nem qual celeiro, não tinha mais nem celeiro para colocar a sua produção, e Deus fala com ele de madrugada: louco, hoje pedirão a sua alma, e o que você tem? Para quem será? Que o nosso tesouro esteja guardado em vaso de barro para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima, querendo o nosso Senhor. E a minha vontade é que Deus abunde cada vez mais a sua graça, o seu poder, e te use. Continue firme nesse entendimento de fazer o melhor para o Senhor. Deus abençoe. Até mais.